E aí, pessoas que me pedem por notícias da China todos os dias, tudo bem com vocês? Bom, o Dongcheng é um site, um coletivo internacional, na verdade, de pessoas que produzem conteúdo sobre a China. Inclusive eu conheço o Marco Fernandes, que mora em Xangai, que é brasileiro e produz conteúdo para Dongcheng, e toda semana eles postam esse Notícias da China, que é um compilado de notícias que aconteceram durante a semana, óbvio, né? E eu vou ler com vocês aqui algumas notícias e comentar um pouco do que eu sei, né? Porque no fim eu sou só um engenheiro de produção que produz máquina de lavar roupa. Acho... Os caras tinham que fazer construção bem agora, na hora que eu gravar o vídeo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu semana passada foi a visita do chanceler alemão à China. Porque não foi só ele também, né? Foram CEOs e executivos de várias empresas grandes que foram lá simplesmente para dizer: China, estamos com vocês. Porque a gente tá vendo que os Estados Unidos está puxando a Europa para longe da China, né? Eles querem que a China... querem que a Europa desacople da China. E a Alemanha já entendeu que isso só vai levar eles pro buraco. Inclusive, o chanceler alemão disse que eles estão do lado da China na questão de Taiwan. O que hoje é extremamente importante, dado que os Estados Unidos ficam ameaçando a China quase todos os dias, né? Se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos vai responder e vai mandar soldado, aquela pataquada toda que a gente já sabe. A Alemanha está literalmente dizendo: estão com vocês. Não é muito mais complicado do que isso. E essa planta da BASF, eles começaram a construção na China, acho que mês passado. Essa aqui vai direto pro professor Rock, que diz que não tem cérebros na China, porque que ninguém quer voltar pra China, o pessoal vai estudar fora e não volta pra China e tal, tá aí. Uma das professoras renomadas de Princeton em biologia, voltando para trabalhar na China. Isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, um movimento que a gente acompanha desde que o vídeo começou, e toda aquela violência contra asiáticos, principalmente nos Estados Unidos, né, com violência física, gente sendo morta e apanhando na rua só porque é asiático, às vezes nem chinês é. E esse movimento de pessoas voltando para a China vem rolando já há cerca de 2 anos. Só o professor Rock que não acredita. Essa cooperação aqui internacional é uma coisa que assim, nunca parou, né? Só aumenta. E o presidente do Vietnã, se eu não me engano, também visitou a China depois do Congresso do Partido Comunista. E não é muito diferente da Rota da Seda, do ASEAN, que é o grupo que eles têm na Ásia ali, dos países também da Oceania e tal. A China só aumentando a influência deles naquela área ali. O governo planeja fazer de Jiashan, que é onde eu morava, inclusive, antes de mudar para Jiamen, um município modelo para redução da desigualdade, buscando expandir a classe média para 82% até 2025. O Jiashan é um condado, não é nem uma cidade. Então, não é nem um município, né? Porque o município, nesse caso, é Jiaxing. Jiashan é um condado de 600 mil habitantes, mais ou menos, que fica aí a 30 minutos de trem-bala de Xangai, 60 quilômetros. E eles querem aumentar a renda da população, fazer isso em um modelo e aumentar a renda média de todo mundo. Inclusive a empresa que eu trabalhava lá é considerada uma fábrica suja porque eles produzem piso de PVC. E aí polua e tal. E eles querem que essas fábricas todas saiam de Jiashan. A empresa que eu trabalhava vai mudar para Hunan, que é onde eles já têm outras fábricas. Que, se eu não me engano, eles querem transformar Jiashan no polo tecnológico semelhante ao que Singapura fez nas últimas décadas. Essa é a ideia, né? E o metrô de Shanghai é para conectar direto com Jiashan num futuro próximo aí que eu não sei dizer quando. O metrô de Shanghai já conecta com outra província em Jiangsu. Em teoria vai conectar com Zhejiang, que é a província onde fica Jiashan. O governo introduz regras mais rígidas para anúncios feitos por celebridades e os convoca a promover valores socialistas. Isso a gente já vê rolando desde o início do ano, acho. Os influenciadores na China são responsáveis pelos produtos que eles anunciam. Então, se eles vão lá, anuncia Red Bull, sei lá, qualquer coisa, e acontece alguma coisa e afeta a população de modo geral, eles são responsabilizados legalmente sobre isso, sobre aquele produto, sobre aquele problema, né? Além disso, só pessoas da área podem falar sobre certos assuntos. Por exemplo, direito, contador, nutricionista, médico, para evitar que gente como eu, que sou um engenheiro de produção, vá lá e fique fazendo vídeo sobre nutricionismo, por exemplo. Porque eu tenho um nutricionista, o cara me preparou uma dieta, eu sigo, tal, não sei o que, tá funcionando pra mim, eu vou lá e começo a fazer vídeo explicando: olha, siga também, né, essa dieta aqui que eu tô fazendo. Então é pra evitar esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo bastante no Brasil. Então na China não pode, tem que ser gente da área. Aí eu não sei dizer se é tudo, né? Por exemplo, se você quiser fazer um videozinho de história, não sei se eu posso fazer. E, ao contrário do que a BBC falou, né, dizendo que a economia da China está em apuros,
os investimentos estrangeiros direto na China têm crescendo. Estão crescendo aí, né? A economia da China deve crescer 5% esse ano. Só 5% esse ano. Crescia aí de 8%, 10%. Mas a gente está vendo que está crescendo aí os investimentos estrangeiros. Inclusive, o que a gente esperava que houvesse mudança na política de zero Covid depois do congresso do partido está acontecendo. A China já reduziu quarentena para voo internacional de 10 dias para 7 dias. E agora eles só rastreiam o primeiro contato de quem infectou, não rastreia o segundo. E estão reduzindo testes em massa. Isso tudo é para acompanhar a evolução do vírus, mas também porque a economia está pedindo. Você não pode esquecer que a economia não pode parar também. Tem que ter um equilíbrio, principalmente agora que o vírus já é muito mais fraco e é mais fácil cuidar de todo mundo. Eles não abandonaram a política de zero Covid, mas a gente já está vendo uma movimentação mais rápida depois do congresso do partido. As cooperativas de abastecimento e comercialização rurais ressurgem como parte do programa de revitalização rural e de redução da pobreza. Todo mundo que me segue já está cansado de saber que a China eliminou a pobreza extrema há 2 anos atrás, acho, mas ainda tem pobreza. Então, esse é parte do processo de eliminação da pobreza. Eu não sei dizer qual que é o plano, qual que é a data que eles se propõem a eliminar a pobreza na China. Com certeza é um processo muito mais longo, porque deve ter muito mais gente pobre do que era na extrema pobreza. Mas essas cooperativas são um movimento importante. A gente vê muito, principalmente em cidades menores, que dá para comprar direto do produtor. Principalmente legumes, verduras, frutas. E até porque os chineses eles prezam muito pela comida fresca. Isso, inclusive, foi um problema durante o lockdown de Shanghai, porque a maioria das comidas ou não era fresca ou era congelada e tal. Então, a gente vê isso muito, principalmente em cidades menores, que dá para acessar esses mercados de produtores. E isso aqui também conecta, eu acho, com essa questão da pobreza, que o governo anunciou um plano de desenvolvimento de comunidades integradas, para aumentar acesso das comunidades a serviços. Novas comunidades serão construídas com cantinas, clínicas, jardins de infância e outros serviços comunitários integrados, incorporando tecnologias para facilitar o cotidiano. O objetivo é conectar comunidades em círculos de convivência a 15 minutos de distância, já que 70% da população deverá viver nesses locais até 2035. Tem um mapa da China que mostra com uma linha, que tem um nome, essa linha eu só não lembro o nome, e 90 e algum por cento da população mora à direita dessa linha, que é mais próximo da costa chinesa, né? Porque no meio da China tem um deserto gigante e tal. Então é importante que o governo tenha ações para lidar com toda essa população que mora basicamente na mesma região do país, que dê suporte para essas pessoas, principalmente como a gente volta no ponto da pobreza, ainda tem muita pobreza na China, tem muita gente aí que chega na aposentadoria e não consegue viver só com a aposentadoria, né? Tem que contar aí com a ajuda dos filhos ou com o dinheiro que eles puderam guardar durante a vida. Então eu acho que isso vai ajudar bastante também no processo de combate à pobreza. Bom, e essas eram notícias da semana, mas da semana passada, né? Me diga aí se vocês curtiram esse formato de vídeo, deu lendo as notícias. Para quem quiser saber mais, segue lá o Dongchen no Twitter, no Telegram, no Instagram. O Marco Fernandes também tá no Twitter, só não lembro qual que é o usuário dele no Twitter. E se vocês verem aqui, esse aqui é o link para a notícia. A maioria das notícias estão em inglês, né, infelizmente, mas o Chrome e acho que os outros navegadores também eles já traduzem automaticamente para português. Essas aqui são meio que só a chamada e um resumo das notícias. E quem quiser, clica no linkzinho aqui e vai direto para a notícia com tudo, com mais detalhes e não só com o meu comentário raso aqui, né? Como disse o professor Maurílio, que eu faço comentários rasos, né? Então quem quiser mais detalhes, vai direto no link ali e pega mais informação. Me avise aí o que vocês acharam, para saber se eu continuo fazendo esse tipo de vídeo. E um abraço pra vocês.